Você não pertence a esta cidade, senhora. Está na hora de ir embora. A voz do policial Hendricks soou fria, enquanto sua mão repousava sobre o coldre. Estou apenas visitando minha irmã. Não fiz nada de errado. Lyanna Carter manteve a calma, embora a raiva nos olhos dele queimasse como lâmina. Pessoas como você sempre acham que são inocentes, respondeu Hendricks, o sorriso cínico curvando os cantos da boca. Encoste as mãos no carro. Agora. Outros oficiais se aproximaram, rindo discretamente diante da cena. Isso é assédio, murmurou Lyanna. Isso é justiça, retrucou Hendricks, com um brilho cruel. O que nenhum deles sabia era que Lyanna Carter havia passado 18 anos treinando unidades táticas da Força Aérea, ensinando soldados a manter o controle em situações exatamente como aquela, antes de mergulharmos nessa poderosa história de coragem, injustiça e redenção. Conte nos comentários de onde você está assistindo. Prepare-se para descobrir o verdadeiro significado de força. Não está tão confiante agora, está? Tudo provocou Hendricks, pressionando o cano da arma contra a têmpora de Lyanna. Seu hálito misturava café velho e arrogância. O sangue escorria da testa dela até o asfalto quente. 3 dias antes, Lyanna dirigia tranquila rumo à pequena cidade de Ridgewater para visitar sua irmã Naomi. Agora, ajoelhada no chão, mãos atrás da cabeça, ela estava cercada por homens que não faziam ideia de com quem estavam lidando. Lyanna Carter tinha 43 anos. Serviu quase 2 décadas como instrutora de combate psicológico. Uma das mais respeitadas da Força Aérea. Chamavam-na de mente de aço, porque ela conseguia quebrar o medo dos soldados e reconstruí-los mais fortes. 2 anos antes, uma lesão no joelho a afastara da ativa. Ela se aposentou, trocando o uniforme por uma vida pacata em Santa Clarita, trabalhando como consultora de segurança corporativa. Mas Lyanna havia esquecido uma regra simples. Em cidades pequenas como Ridgewater, uma mulher negra ao volante de um carro novo ainda era vista como uma intrusa. Vocês acham que podem vir aqui e fazer o que quiserem? Rosnou Hendricks, o dedo firmando no gatilho. Mas antes que ele pudesse agir, o som distante de sirenes começou a ecoar, cada vez mais perto. Lyanna respirou fundo. Ela sabia que a ajuda estava a caminho. O problema era, chegaria a tempo? Diga adeus, sussurrou o policial aproximando-se. 3 dias antes, o pesadelo começou com algo banal. Uma blitz de trânsito que deveria durar 5 minutos. Mas 5 minutos às vezes mudam uma vida inteira. Hendricks e seu parceiro Miller não faziam ideia de quem estavam prestes a abordar e de que, nas próximas horas, toda Ridgewater conheceria o nome Lyanna Carter. A única dúvida era, ela sobreviveria o suficiente para mostrar a eles? Na manhã daquele dia, Lyanna acordou cedo. O sol ainda nascia sobre Santa Clarita quando ela vestiu sua calça jeans, uma camisa azul simples e pegou as chaves de seu sedã preto. Sua rotina era tranquila. Após anos de ação, ela agora ajudava empresas a manter a calma durante crises e elaborava planos de segurança. Nada em sua vida parecia perigoso, até aquele fim de semana. Sua irmã Naomi, dona de uma pequena oficina mecânica em Ridgewater, havia insistido para que ela visitasse. Você trabalha demais, Lee. Vem respirar um pouco de ar puro, dissera na última ligação. Essa cidade é tranquila. Você vai gostar. Lyanna finalmente aceitou. Precisava de um descanso. Colocou sua mala no carro, ligou o rádio e deixou o jazz preencher o silêncio. Enquanto dirigia, pensava em reencontrar Naomi, nas risadas antigas, nos jantares simples. Ela não fazia ideia de que aquela viagem a colocaria na mira da própria polícia. O primeiro sinal de perigo surgiu na estrada rural que levava a Ridgewater. Pelo retrovisor, Lyanna viu as luzes piscando. Olhou o velocímetro. 50 km/h em uma zona de 50, tudo perfeito. Mas os faróis azuis e vermelhos continuaram piscando atrás dela. Com calma, ela encostou o carro no acostamento. Seu coração estava sereno, por enquanto. Ela pegou os documentos e esperou.
O que viria a seguir mudaria o curso da cidade e reacenderia um debate nacional sobre racismo, poder e resistência silenciosa. Porque, em Ridgewater, naquela tarde, eles haviam parado a mulher errada. Liana encostou o carro na beira da estrada e respirou fundo. Colocou as duas mãos firmes sobre o volante, bem à vista. Esse era um reflexo que nunca abandonou desde o exército. E, sendo uma mulher negra, em um país onde abordagens policiais podiam terminar em tragédia, ela aprendeu que a visibilidade podia ser a diferença entre a vida e a morte. O som das portas do carro de patrulha se abriu atrás dela. 2 policiais saíram lentamente. Um deles, mais velho, robusto, o rosto endurecido, caminhava com um olhar de quem já havia decidido o final daquela história. O outro, mais jovem, observava cada movimento com olhos frios, quase curiosos. Eles se aproximaram por lados diferentes. Estranho, pensou Liana. Uma simples parada de trânsito não exigia essa tática. O policial mais velho bateu na janela com força. Liana abaixou o vidro, mantendo a calma. Boa tarde, oficial. Aqui estão meus documentos e a carteira de motorista. O homem ignorou o cumprimento. O crachá em seu peito dizia Hendricks. Agora? Disse ele num tom seco, sem sequer olhá-la nos olhos. Claro, oficial Hendricks. Posso saber o motivo da parada? Perguntou Liana, mantendo a voz controlada. Hendricks curvou os lábios num meio sorriso de desprezo. Olha só, Miller, mais uma espertinha, chamou o parceiro. O policial mais jovem, Miller, soltou um riso curto e venenoso. Elas sempre acham que sabem mais do que a gente. Liana sentiu o estômago apertar. Ela já havia enfrentado racismo antes, inclusive entre colegas de farda. Mas havia algo diferente nesses dois. Algo tóxico, imprevisível. Eu só gostaria de entender o motivo da abordagem, repetiu serena. O rosto de Hendricks ficou vermelho. Comportamento suspeito. Uma hora dirige devagar, depois acelera. Ele se inclinou mais perto. Mas o verdadeiro problema é gente como você. A pausa que ele fez, antes de gente como você, deixou claro o que realmente queria dizer. Do outro lado, Miller se aproximou do vidro do passageiro. Sidiston, bonito carro para alguém do seu tipo, hein? Disse, inspecionando o interior. Como conseguiu isso? Deixou o insulto escorrer devagar. Aposto que não foi trabalhando honestamente. O treinamento militar de Liana ativou-o como um instinto. Fique calma, observe, memorize tudo. Ela registrou rostos, números de crachá, entonações de voz. Mas havia algo mais crescendo dentro dela, um fogo contido. A raiva por ser tratada como criminosa apenas por existir. Gostaria de anotar os números dos seus distintivos. Por favor, disse firme, foi o bastante para incendiar Hendricks. Ele avançou um passo. Escuta aqui, princesa. Você vem para nossa cidade achando que pode nos dar ordens? Ele olhou para Miller. Aposto que ela está escondendo alguma coisa aí dentro. Deve ter droga no carro, acrescentou o mais jovem. Ela mexeu em alguma coisa. Jane! Gritou Hendricks de repente. Movimento suspeito. Mas Liana só estava pegando a carteira do banco do carona. Em um piscar de olhos, Hendricks agarrou seu braço e a puxou para fora. O corpo dela bateu contra a lateral do carro. O metal frio encontrando o calor do asfalto sob o sol do meio-dia. Você está presa por resistência à prisão e conduta suspeita, anunciou o policial, com um sorriso que mais parecia orgulho. As algemas se fecharam em seus pulsos, com força desnecessária. Ela sentiu o metal cortando a pele. Ele havia feito de propósito. Miller deu a volta no carro e se posicionou atrás dela, bloqueando qualquer rota de fuga. Não que ela pretendesse fugir, mas seu olhar treinado calculava distâncias, ângulos, possíveis reações. O mundo inteiro parecia em câmera lenta. Hendricks se inclinou perto demais, o hálito quente roçando o rosto dela. Sedã preto, hein? Zombou. Bollicins, belo carro para alguém do seu bairro. Ele deu uma risada curta. Como conseguiu isso? Cartão de assistência social? Vale refeição? Liana manteve os olhos fixos no horizonte, recusando-se a dar a ele o prazer de uma resposta.
O vento balançou seu cabelo. Ela sentiu o cheiro da poeira e da gasolina no ar, e uma calma quase militar tomou conta dela. Eles não sabiam quem ela era. Não sabiam o que ela havia aprendido nos campos de treinamento da Força Aérea. Não sabiam que, a cada segundo que passava, o relógio da própria ruína deles estava correndo, porque, em Bridgewater, naquela tarde sufocante, 2 policiais haviam prendido a mulher errada. Carros como esse não aparecem muito por aqui. As palavras de Hendricks cortaram o ar como um tapa. Liana manteve o olhar firme, mas por dentro a indignação latejava. Ela havia comprado aquele carro com o próprio dinheiro, fruto de 18 anos de serviço militar e de seu atual trabalho como consultora de segurança. Mas nada disso importava para ele. Fatos não interessavam a quem já havia decidido o veredito antes de ouvir a defesa. Eu trabalho com segurança corporativa, disse ela com calma. Segurança corporativa, repetiu Miller, rindo com deboche. É assim que chamam agora? Hendricks abriu a porta do carro sem pedir permissão. Tenho certeza de que vamos encontrar algo aqui, disse enfiando as mãos nos pertences dela. Drogas, talvez, ou algum equipamento roubado. Vocês sempre têm alguma coisa a esconder, Liana observou, impotente, enquanto ele revirava o interior do carro sem mandado, sem justificativa, apenas movido por preconceito puro. Travestido de dever policial, cada movimento dele era uma violação dos direitos dela. Cada palavra, uma tentativa de humilhação. Mas ela se lembrava do que aprendeu no exército. Respire, observe, memorize, e assim fez. Gravou mentalmente cada infração, cada insulto, cada número de crachá. Oficial Hendricks, disse ela, a voz firme. Gostaria de saber qual crime o senhor acredita que cometi. Ele bateu a porta do carro e se virou com um sorriso cruel. Crime? Que tal o crime de dirigir sendo uma estranha na nossa cidade? Ele deu um passo à frente. Ou o crime de achar que pode agir como se fosse daqui? Miller assentiu rindo. Bridgewater era tranquila antes de pessoas como você começarem a aparecer. Liana sentiu o corpo ser empurrado contra o carro. O metal quente queimou suas costelas. Vamos desmontar esse carro inteiro, disse Hendricks rosnando. E quando encontrarmos o que eu sei que está aí, você vai para a cadeia por um bom tempo. Ela poderia ter dito quem era, poderia ter mencionado seu histórico militar, sua patente, seu acesso a informações que colocariam medo em qualquer um daqueles homens. Poderia ter citado nomes de generais, oficiais, advogados de defesa, mas escolheu o silêncio. Liana sabia que milhões de pessoas negras não tinham uma farda ou um cargo para protegê-las. Se ela usasse seus títulos para escapar, estaria traindo todas elas. Ela não queria ser uma exceção. Queria provar que o sistema estava errado. Quero um advogado, disse com firmeza. Hendricks gargalhou. Vai ter um sim. Um defensor público que vai se importar tanto com você quanto nós. Ele a empurrou até a viatura. Entra logo. O motor rugiu e o carro da polícia seguiu pela estrada poeirenta. Do banco de trás, Liana observava as árvores passando rápido pela janela. Mas algo não parava de incomodá-la. Aquilo não parecia uma abordagem impulsiva. Parecia ensaiado, calculado. Como se eles já tivessem feito isso antes e sabiam exatamente o que fazer depois. Delegacia de Bridgewater, o prédio, parecia ter parado no tempo. Concreto descascando. Cheiro de café velho e paredes amareladas. As lâmpadas piscavam no teto, lançando sombras instáveis sobre o chão gasto. Liana notou tudo. Uma pequena bandeira confederada pendurada discretamente atrás de uma mesa. Quadros com fotos de oficiais, todos brancos, todos sorrindo. Certificados e prêmios pendurados nas paredes, celebrando honra e tradição. Mas nenhum mencionava comunidade ou igualdade. Hendricks fez questão de falar alto, para que todos ouvissem. Temos mais uma que acha que as regras não se aplicam a ela. Alguns oficiais levantaram o olhar. Ninguém perguntou o motivo da prisão. Ninguém questionou o uso da força. Apenas voltaram ao trabalho, como se presenciar aquele tipo de abuso fosse rotina. Liana entendeu na hora.
Não eram só Hendricks e Miller. Aquele preconceito vinha de dentro, impregnado em cada parede, cada olhar, cada risada abafada. Colocaram-na numa cela pequena, com 2 outras mulheres. O chão estava frio, e o cheiro de mofo impregnava o ar. A mais velha, de cerca de 26 anos, levantou o olhar cansado. "Por que te trouxeram?" perguntou. "Dirigir sendo negra, aparentemente", respondeu Liana, sentando-se no canto. "E você? Furto em loja", disse ela, amargurada. "Só que eu tinha no recibo. Mostrei 3 vezes. Mesmo assim, me prenderam." A mais jovem, uma menina de talvez 17 anos, olhou para as mãos trêmulas. "Me pegaram por vadiagem." "Eu só estava esperando o ônibus", murmurou. Liana olhou para as 2 e sentiu o estômago se revirar. Não eram criminosas. Eram reflexos de um sistema que escolhia a cor da pele como justificativa. O silêncio entre elas foi cortado pelo barulho de passos no corredor. Hendricks apareceu diante das grades, com aquele mesmo sorriso frio. "Aproveite sua estadia, princesa", disse ele. "A cidade é pequena, mas a cela é confortável." Ele riu e se afastou. Liana encostou a cabeça na parede fria e respirou fundo. Ela sabia que precisava manter o foco. Cada detalhe, cada palavra, cada abuso seria registrado. E quando a hora chegasse, ela os derrubaria um por um. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre Ridgewater. Embora ela estivesse atrás das grades, a verdadeira prisão estava do lado de fora, feita de ignorância, poder e medo. Enquanto o carro da viatura balançava pelas ruas esburacadas, Amara Lewis observava pela janela as fachadas antigas e pichadas do bairro. O nome nas placas era diferente, mas o sentimento era o mesmo em qualquer cidade dos Estados Unidos: desconfiança, medo e silêncio. Quando finalmente chegaram à delegacia central de Eastbridge, o lugar parecia congelado no tempo. Paredes descascadas, lâmpadas piscando e o som constante de uma cafeteira velha que rangia como se pedisse socorro. Amara percebeu os detalhes imediatamente. Um adesivo da bandeira confederada colado discretamente no armário de um policial. Quadros antigos com apenas rostos brancos sorrindo em eventos comunitários. Nenhuma foto de alguém que se parecesse com ela. O policial Carter, o mesmo que havia revistado seu carro sem mandado, gritou do outro lado da sala: "Temos mais uma que acha que as regras não se aplicam a ela." Os outros oficiais apenas riram. Ninguém perguntou o motivo da prisão. Ninguém quis saber o que ela havia feito. Era como se aquilo acontecesse todos os dias, e de fato acontecia. Amara foi colocada em uma pequena cela com 2 mulheres. Uma delas, de pele escura e olhar cansado, tinha o rosto marcado pela exaustão. Por que te prenderam?" perguntou Amara em voz baixa. "Por existir, aparentemente. Disseram que eu estava causando confusão no estacionamento do supermercado", respondeu a mulher com ironia amarga. "Meu nome é Tisha." A outra, muito jovem, mal parecia ter 18 anos. Tinha as mãos tremendo. "E você?" perguntou Amara. "Disseram que eu estava vadiando, mas eu só esperava o ônibus escolar", respondeu a menina chamada Riley. Amara respirou fundo. "Com que frequência isso acontece?" Tisha soltou um riso curto, sem humor. "Toda semana. Às vezes todo dia. Principalmente se você for de Harborview, o bairro negro da cidade." Riley assentiu. "Minha avó mora lá há 40 anos. Antes era tranquilo, mas nos últimos 2 anos ficou impossível. Agora multam por qualquer coisa. Grama alta, carro na calçada, música alta. E sempre os mesmos policiais. Carter e Miller." Amara franziu o senho. Sempre eles." "Sempre", respondeu Tisha. "Mas tem mais. Depois que prendem alguém, aparece um homem branco, bem vestido, oferecendo ajuda legal. Na verdade, ele quer comprar as casas das pessoas." Amara ficou alerta. Quem é esse homem?" "Elliot Stryker, dono de uma empresa chamada Stryker Realty. Diz que está salvando as pessoas de dívidas, mas na verdade está comprando tudo por preço de banana." Riley completou. "Ele ofereceu 30 mil pela casa da minha tia." "Vale quase 100 mil.
Quando ela recusou, começaram as multas. Depois vieram as ameaças. O instinto militar de Amara entrou em ação. Ela passou anos analisando comportamentos em zonas de conflito e agora via o mesmo padrão. Isso não era acaso. Era operação coordenada. Com quantas famílias isso aconteceu? Perguntou ela. Dezenas, respondeu Tisha. E quem reclama acaba acidentado ou simplesmente some. O ar ficou pesado. O som distante de um rádio policial ecoava do corredor, mas dentro da cela só havia o som das respirações tensas. Riley abaixou a cabeça. Meu primo tentou resistir. Gravou vídeos, chamou gente da comunidade. Na semana seguinte, o carro dele pegou fogo. Disseram que foi um curto-circuito. Amara fechou os olhos. Sabia o que estava vendo. Não era apenas racismo, era limpeza social planejada. Um ataque silencioso, estratégico e cruel. Ela respirou fundo, tentando controlar a raiva. Eu preciso dos nomes de todos. Dos policiais, do tal Streaker, de quem mais vocês lembrarem. Tisha a olhou desconfiada. Pra quê? Amara se endireitou. Porque eu não vou ficar sentada vendo isso continuar. Riley a observava com os olhos arregalados. Mas o que você pode fazer? Amara deu um meio sorriso, frio e determinado. Muito mais do que eles imaginam, ela não disse quem era. Não contou sobre sua patente, nem sobre sua conexão direta com a Agência Nacional de Justiça Militar. Decidiu que, por enquanto, permaneceria apenas como mais uma mulher negra injustiçada. Mas por dentro, algo se acendia. Naquela cela imunda e abafada, Amara Lewis traçava mentalmente o primeiro passo para desmontar a operação criminosa de Eastbridge. E ela sabia, quando terminasse, nenhum deles voltaria a dormir em paz. O que aconteceu com ele? Perguntou Amara em voz tensa. Riley respirou fundo. Disseram que foi um acidente de carro. Tarde da noite. Mas era uma estrada reta, sem curvas, e ele já tinha dirigido por ali 1000 vezes. O relatório dizia que ele estava bêbado, mas meu primo Noah nunca bebeu. Nem uma gota. Todo mundo no bairro sabe disso. O olhar de Tisha se turvou. E teve também a senhorita Elaine, lembra, Riley? Riley assentiu lentamente. Ela era professora. Estava anotando tudo o que a polícia fazia com os alunos negros da escola. Um dia teve um ataque cardíaco, aos 39 anos, sem nenhum histórico de problema de saúde. O estômago de Amara se revirou. Aquele tipo de silêncio mortal que paira antes da verdade. Então não foram acidentes. Murmurou Tisha, baixou o olhar. Alguém está se livrando de quem atrapalha. Quantas famílias já perderam as casas? Perguntou Amara. Pelo menos 20 no último ano. Respondeu Tisha. E isso é só o que sabemos. E para onde elas vão? Algumas se mudam para longe. Outras acabam nos trailers do Sunridge Park, nos arredores da cidade. Completou Riley. Adivinha de quem é o parque? Amara sentiu um arrepio. Deixe-me adivinhar. Elliot Stryker Tisha confirmou com um aceno triste. Exatamente. Ele compra as casas por uma miséria e depois cobra o dobro para alugar os trailers caindo aos pedaços. A ex-militar respirou fundo, juntando as peças em silêncio. Era um sistema perfeito e podre. Prendiam os moradores sob acusações falsas, criavam dívidas com multas inexistentes, forçavam as famílias a vender e depois ainda lucravam com os aluguéis. Era uma forma moderna de expulsão racial, calculada, fria e legalizada. E ninguém fez denúncia para a polícia estadual? Ou para o FBI? Perguntou Amara. Riley riu, um riso sem alegria. Com que provas? Eles falsificam tudo. Boletins de ocorrência, relatórios de acidente, mandados. Tudo parece oficial. E quem vai acreditar na gente contra um departamento inteiro de polícia? Tisha completou. O juiz Morrison assina tudo o que eles pedem. E adivinha? Ele joga golfe com o tal Stryker todo fim de semana. Amara ficou em silêncio por um instante. Era maior do que ela imaginava. A podridão vinha do topo. Polícia, tribunal, prefeitura. Todos interligados. Deve haver uma maneira de parar isso, disse ela. Quase para si mesma.
Só se aparecer alguém que eles não possam prender, nem ameaçar, respondeu Tisha. Alguém com poder de verdade. Amara olhou para as duas mulheres, firmes apesar do medo. Elas não tinham ideia de quem estava ao lado delas, e que o alguém com poder já estava ali, respirando o mesmo ar sufocante. Mas primeiro, ela precisava sair viva daquela cela. Na sala da recepção, o jovem policial Ethan Marsh, de apenas 24 anos, digitava a papelada de Amara no sistema. Recém-contratado, ainda acreditava em fazer o certo. Quando o perfil dela apareceu na tela, ele parou de digitar. Serviço militar, 18 anos. Forças Armadas Navais do Zepulua. Patente suboficial sênior. Condecorações, medalha de distinção, medalha de serviço em combate, fita de honra. Ethan piscou sem acreditar. Seu avô havia servido no Vietnã. Seu pai, na Guerra do Golfo. Ele sabia exatamente o que aquelas medalhas significavam. O rapaz levantou-se, suando frio, e caminhou até a cela. Senhora! Aqui diz que a senhora serviu nas forças especiais, é verdade? Amara o fitou calmamente. É, isso mesmo. O rosto de Ethan empalideceu. A senhora treinou unidades de elite? Treinei, sim, respondeu ela sem alterar o tom. Ele recuou um passo, atordoado. Então virou-se e correu de volta ao balcão. Vocês estão loucos! Gritou para os colegas. Sabem quem é essa mulher? Ela é uma veterana condecorada. Serviu em missões especiais. A sala mergulhou em silêncio. Os olhares se cruzaram. Em segundos, o chefe de polícia Barrett, um homem grisalho de 50 e poucos anos, surgiu do escritório, pálido e suando. Senhora Lewis, disse ele, apressando o passo até a cela com um sorriso artificial. Quero expressar nosso profundo arrependimento. Parece que houve um mal-entendido. A transformação foi instantânea e repugnante. De suspeita perigosa, Amara passou a ser Senhora Lewis. De problema, virou respeitada cidadã. Temos o mais alto respeito pelos nossos veteranos, continuou Barrett, tentando soar diplomático. Especialmente alguém com o seu nível de serviço ao país. Amara o observava sem dizer nada. Sabia que ele não estava arrependido, estava com medo. Medo do escândalo, medo de perder o cargo, medo de quem ela pudesse conhecer. Barrett já segurava as chaves. Tenho certeza de que tudo isso foi apenas um erro de comunicação, disse ele, destrancando a cela. Mas enquanto as portas se abriam, Amara notou algo. Os outros policiais, discretamente, começaram a retirar bandeiras, pôsteres e adesivos suspeitos das paredes. Estavam tentando apagar os rastros, e ela percebeu ali o sinal que precisava. Eles sabiam que tinham sido descobertos, e ela, que até então parecia uma simples vítima, agora carregava uma promessa silenciosa nos olhos. Ninguém escaparia da verdade. Os policiais começaram a agir como se nada tivesse acontecido. Bandeiras desapareceram, pôsteres sumiram, fotos comprometedoras foram viradas para a parede. O racismo, antes escancarado, agora se escondia atrás de sorrisos falsos e desculpas ensaiadas. Todos ali sabiam o que estavam fazendo, só achavam que nunca seriam pegos. Vamos resolver toda a papelada e liberá-la imediatamente, Sra. Lewis, disse o chefe Barrett, forçando um sorriso. Sem acusações, claro. Um simples mal-entendido. Riley e Tisha trocaram olhares incrédulos. Na prisão de Eastbridge, ninguém saía assim, de uma hora para outra. Mas Amara não estava pensando em liberdade. O que passava em sua cabeça era muito mais pesado. As duas mulheres que ficariam para trás, as famílias expulsas de suas casas e todos os que haviam morrido tentando resistir àquele sistema. Sair seria apenas o primeiro passo, o começo da guerra. Ela levantou-se devagar. Chefe Barrett, antes de eu ir, gostaria de uma palavra com o senhor em particular. O homem concordou prontamente, ansioso para mostrar cooperação. Claro, Sra. Lewis, o que precisar. Ele a conduziu até o escritório. Assim que entrou, Amara sentiu o cheiro da podridão que vinha de dentro das paredes. O lugar parecia um altar dedicado à corrupção.
fotos de Barrett apertando a mão de juízes, empresários e políticos locais. Troféus dourados de honra e serviço que mais pareciam prêmios pela lealdade à injustiça. Uma fotografia em especial chamou a atenção dela. Barrett rindo ao lado de um homem de terno caro, num campo de golfe. O chefe se sentou atrás da mesa, ostentando um sorriso ensaiado. Sra. Lewis, quero me desculpar pessoalmente pelos oficiais Cooper e Jensen. Eles ainda são novos na força. Às vezes se empolgam demais, tentando proteger a comunidade. Amara manteve o olhar firme. Sabia que era mentira. Cooper tinha o olhar de quem carregava anos de impunidade. Ainda assim, deixou o chefe continuar falando. Temos o mais alto respeito pelos veteranos. O que aconteceu hoje foi inaceitável e tomaremos as devidas providências. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu, sem bater. Um homem alto, de cabelo penteado para trás e terno azul marinho impecável, entrou como se fosse o verdadeiro dono do lugar. Chefe Barrett, ouvi dizer que tivemos um problema, disse ele, olhando diretamente para Amara. Por um instante, seu sorriso vacilou. E esta deve ser a Sra. Lewis. Um prazer conhecê-la. Sou Elliot Stryker, empresário local e parceiro do departamento. Barrett se apressou. O Sr. Stryker é um grande apoiador dos nossos projetos comunitários. Amara apertou a mão do homem. Fria, firme, sem sorrir. Agora ela sabia exatamente quem era o rosto por trás do esquema. O mesmo nome que Riley e Tisha haviam mencionado. O homem que comprava casas por trocados e destruía vidas inteiras com uma assinatura. O Sr. Stryker veio discutir uma iniciativa de revitalização urbana, explicou Barrett, empolgado. Na mesa, Amara viu uma pasta aberta. No topo lia-se Projeto de Renovação de Eastbridge. Abaixo, uma lista de endereços. Endereços que ela reconhecia, os das famílias expulsas. Stryker limpou a garganta. Bem, talvez devamos conversar sobre isso mais tarde. Não quero interromper os assuntos internos da polícia. O tom era cortês, mas seus olhos denunciavam desconforto. Amara sorriu discretamente. A verdade, Sr. Stryker, o tema me interessa bastante. Trabalho como consultora de segurança corporativa. Ele ergueu as sobrancelhas curioso. É mesmo? E qual é o foco do seu trabalho? Análise de risco, respondeu ela calmamente. Detectar ameaças antes que se tornem crises. O silêncio que se seguiu foi pesado. Barrett mexia as mãos, inquieto. Stryker disfarçava a tensão com um meio sorriso, mas algo em seu olhar mostrava alerta. Fascinante, disse ele, ajeitando o paletó. Talvez possamos discutir isso em outra ocasião. Tenho certeza de que a senhora está ansiosa para voltar à sua visita. Amara se levantou, pegando seu casaco com tranquilidade. De fato, minha irmã Maia deve estar me esperando. Os dois homens se entreolharam, o ar da sala mudando imediatamente. O nome Maia caiu como uma pedra na água, Amara percebeu. Eles sabiam quem sua irmã era. Isso significava que sabiam muito mais do que estavam dispostos a admitir. Ela deu um meio sorriso. Foi um prazer conhecer os dois. Tenho certeza de que ainda teremos outras conversas. Quando saiu do escritório, Barrett limpava o suor da testa e Stryker tentava retomar o controle da própria expressão. Eles achavam que tinham apagado os rastros, mas Amara já tinha memorizado cada detalhe. O nome no topo do documento, os endereços na lista e o olhar nervoso de dois homens que acabavam de perceber que haviam mexido com a pessoa errada. Sua irmã, o que significava que Camila provavelmente já estava na lista deles. Sua irmã é dona da oficina mecânica na Zona Norte, certo? Me perguntou o chefe Ramírez, tentando soar casual. Sim, ótimo negócio, acrescentou o homem ao lado, ajustando o terno. Espero que ela não esteja tendo problemas com inspeções municipais ou códigos de segurança. A ameaça veio coberta de polidez, mas o veneno estava ali. Fique quieta, ou sua irmã paga o preço. Lyra sorriu, calma. Ela é extremamente cuidadosa. Nossa família acredita em fazer tudo de forma correta. Ao sair da delegacia de Pineville, Lyra já tinha um plano formado.
Eles achavam que tinham vencido, que a haviam intimidado. Mal sabiam que tinham acabado de declarar guerra à pessoa errada. Na manhã seguinte, o telefone tocou antes do sol nascer. Lyra, eles vieram aqui! Era Camila chorando. Fiscais municipais. Disseram que minha oficina está cheia de violações. Coisas que nunca foram problema, agora viraram infrações graves. Lyra já esperava. Que tipo de violações? Sistema elétrico, descarte de resíduos, segurança contra incêndio. Disseram que vão fechar tudo até eu arrumar. Isso vai me custar o que não tenho. Lyra respirou fundo. Camila, isso não é sobre a sua loja. É sobre mim. Enquanto falava, pegou o jornal local na porta do hotel. A manchete era uma punhalada. Veterana envolvida em incidente policial. Autoridades expressam preocupação com sua estabilidade emocional. O texto transformava a verdade em farsa. Especialistas afirmam que ex-militares às vezes têm dificuldade de adaptação à vida civil, dizia. O chefe Ramírez fora citado. Estamos preocupados com o bem-estar da senhora Cortez e esperamos que ela receba o apoio necessário. Eles estavam chamando Lyra de instável. Um jeito covarde de silenciar a verdade. Camila ainda falava, desesperada. Tem mais. A garota Nia, aquela que estava com você ontem, foi presa de novo dessa vez por violar o toque de recolher. Mas Lyra, nunca houve toque de recolher nesta cidade. E o Malik? Foi demitido hoje de manhã. O chefe disse que recebeu uma ligação da prefeitura sobre contratação de agitadores. Lyra cerrou os punhos. A raiva queimava. Eles estavam destruindo vidas, apagando vozes. Camila, arrume suas coisas. Você vem pro hotel comigo agora. Não posso deixar minha loja. Sua loja já está fechada. E se ficar aí, eles virão atrás de você também. Uma hora depois, Camila chegou. Os olhos inchados. Levei 17 anos para construir tudo isso, disse ela, a voz trêmula. E eles destruíram em um dia. Lyra a abraçou. Eles acham que venceram. Acham que vão nos calar com medo. Mas não fazem ideia do que provocaram. Passei metade da minha vida treinando soldados para lutar contra inimigos maiores do que esses covardes de terno. Agora é a minha vez. Ela sentou-se à mesa do quarto de hotel, abriu o notebook e começou a digitar. O que você está fazendo? Perguntou Camila. Pedindo alguns favores. Quando você mexe com uma veterana, não mexe só com uma pessoa. Mexe com uma rede inteira. Depois da terceira ligação, Camila falou com voz baixa. Antes de ligar para mais alguém, preciso te mostrar uma coisa. Abriu o próprio laptop. Uma pasta chamada Arquivos Painville piscava na tela. Venho guardando isso há mais de um ano. Eu sabia que havia algo errado, mas não tinha como provar. O que ela mostrou deixou Lyra sem ar. Relatórios, fotos, planilhas, tudo organizado. Os registros de prisão mostravam que 76% das detenções em Northridge, o bairro negro de Pineville, eram de moradores afrodescendentes, sempre por infrações banais. Nos bairros brancos, as taxas eram 10 vezes menores. Os registros imobiliários mostravam algo ainda mais chocante. Damien Holt, o empresário filantropo, havia comprado 18 propriedades em Northridge nos últimos 2 anos. Todas depois que os donos enfrentaram multas ou processos. Mas o pior estava por vir. Lembra de Jerome Ellis? Perguntou Camila. O veterano que começou a gravar os abusos da polícia? Lyra assentiu. Morte por overdose. Mas a família jura que ele nunca usou drogas. E a professora Lúcia Mendes, continuou Camila, teve um ataque cardíaco aos 39 anos, sem nenhum histórico médico. Ela era quem organizava aulas de direitos civis para as crianças. E o Malik? O carro dele foi sabotado. Freios cortados. Lyra sentiu um nó no estômago. Camila abriu outro arquivo, e-mails confidenciais de dentro da prefeitura. Consegui isso com um funcionário revoltado. Olha, os e-mails mostravam conversas entre Ramírez, Holt e o juiz Clayton. O assunto, Projeto Aurora, renovação urbana. Mas as palavras que vinham depois eram claras. As famílias devem ser persuadidas a cooperar.
Se resistirem, intensificar as penalidades administrativas. Lira fechou os olhos por um instante. Eles estavam limpando a cidade, não de criminosos, mas de pessoas negras. E agora tinham tocado na sua família. Ela abriu um novo documento no computador, digitando o título com calma. Operação Aurora Contra-Ataque. O que é isso? Perguntou Camila. O começo do fim para eles, respondeu Lira. E eu vou garantir que cada nome envolvido nessa sujeira apareça em rede nacional. Do lado de fora, o amanhecer tingia Pineville de dourado. Mas dentro daquele quarto de hotel, uma guerra silenciosa havia começado. E Lira Cortez não era o tipo de mulher que recuava. Camila encarou as xícaras alinhadas no balcão da lanchonete e falou alto, como quem entrega um bilhete ao vento. Minha irmã decidiu que é melhor voltar para San Diego. Todo esse estresse fez mal a ela. Acho que exagerou por causa do serviço militar. As conversas ao redor diminuíram por um instante. O burburinho do refeitório municipal foi substituído por olhares curiosos. Ela repetiu a mesma versão na loja de ferragens, no posto e na barbearia, sempre com leveza, com o tom de quem quer poupar a família de problemas. A história correu como se fosse verdadeira. Era isso que precisava acontecer. Uma imagem pública de rendição, de uma veterana que optava por desaparecer. Enquanto Camila cumpria o papel, Lira trabalhava nos bastidores. Do quarto de hotel, ela organizou tudo como em uma operação militar. Cada arquivo, cada e-mail, cada recibo e cada evidência que Camila tinha coletado foi catalogado, criptografado e enviado discretamente para 3 destinatários diferentes: o Departamento de Justiça, a Divisão de Direitos Civis do FBI e o Escritório de Habitação e Desenvolvimento. Junto foi um dossiê para David Hale, o advogado especializado que ela havia contatado, com pedidos formais de investigação e descrição dos padrões fraudulentos. Lira não tinha pressa. Ela sabia que no processo de encobrimento, os culpados se apressam em apagar rastros, e é justamente nessa pressa que erram. Deixe-os acreditar que ganharam, murmurou para Camila. E então, vamos pegar cada um com as mãos na massa. Camila assentiu, reaplicando seu sorriso cansado como disfarce. Ao entardecer, o primeiro gesto de Lira começou a funcionar. Um dos informantes da prefeitura, alguém que há meses enviava cópias dos e-mails a Camila, recebeu um telefonema curto e urgente. Encontre-se comigo amanhã. Cidade vizinha, 10 horas. O mensageiro disse que sim, com voz trêmula, e desligou. Em poucos minutos, o contato havia acionado o funcionário que trabalhava no setor de registros, aquele mesmo que replicava os documentos, e pediu que ele copiasse e guardasse duplicatas de todos os e-mails ligados ao projeto Aurora. Na manhã seguinte, um carro escuro estacionou a 2 quadras da oficina de Camila. Não era uma viatura local. 2 homens em trajes simples cruzaram a rua com pastas discretas. Agentes federais com mandado de busca e intimação. Eles não vieram anunciando presença nem chamando atenção. Vieram com procedência legal, com pausas para não alarmar. Lira observava de longe, pelo espelho retrovisor do carro estacionado em frente ao hotel, respirando devagar. Cada sensação sob controle absoluto. Dentro da prefeitura, as coisas começaram a ruir em câmera lenta. O funcionário que vazara os e-mails foi chamado à sala de um assistente do promotor federal, e sua declaração foi gravada. Enquanto isso, no gabinete do juiz Clayton, um pedido de afastamento temporário para análise dos contratos e das compras feitas por Stryker havia sido protocolado em sigilo. Documentos outros, assinados por autoridades estaduais, emergiram como uma teia que conectava multas, mandados falsos, ordens de inspeção e as compras subsequentes de propriedades por Stryker Realty. Quando Elliot Stryker recebeu a primeira intimação, sua reação foi de falsamente contido desespero.
Ligou para o chefe Barrett, exigindo ação e prometendo que tudo isso era um mal-entendido. Barrett telefonou para o juiz Clayton, que demonstrou nervosismo. Mas o relógio já havia avançado. Os agentes federais não precisavam de testemunho do chefe local para seguir com sua investigação. Havia provas documentais agora, e essas provas eram suficientes para abrir linhas de apuração que os olhos locais não poderiam mais moldar. Stryker começou a mover suas peças. Ordenou que contratos fossem transferidos, pagamentos expedidos e servidores de e-mail limpos. Barrett tentou reerguer a cena pública, convocando uma coletiva onde falaria sobre transparência e respeito. Mas as imagens de grupos de moradores expulsos, a planilha com os endereços e as cópias dos e-mails vazados já circulavam, discretamente, entre algumas redações de jornais regionais. Graças a um contato que Lyra havia conseguido com um repórter ético em troca de material antecipado. Naquela tarde, enquanto Camila organizava um pequeno evento de solidariedade na oficina, espaço seguro para quem precisa. Um caminhão com logo do Stryker Realty entrou na rua principal. 2 homens desceram com pastas procurando inspeção. Eles não sabiam que a câmera instalada discretamente na vitrine da oficina capturara a conversa entre um fiscal municipal e um assessor de Stryker falando sobre pressionar donos de propriedade. O vídeo foi enviado em tempo real para o advogado David Hale. Ao cair da noite, a sensação de impunidade que Pineville, cultivara por anos começava a tremer. Em um café distante, agentes federais cruzaram informações com o promotor estadual. Em uma sala de reuniões fora da cidade, Lyra, Camila e David Hale analisaram o plano. Operação coordenada, foco em provas digitais, testemunhas protegidas e uma estratégia de vazamento controlado que garantiria que o público e mídias respeitáveis não permitissem que o caso fosse abafado. Lyra não festejou. Sabia que aquilo era só o começo, mas pela primeira vez, desde que cruzara a fronteira de North Ridge, sentiu a frieza do controle e, junto com ele, a certeza de que aqueles que jogavam com vidas e casas teriam de responder. Enquanto fechavam laptops e revisavam roteiros de depoimento, Camila encostou a cabeça no ombro da irmã e sussurrou. Eles pensaram que nos calariam. Lyra sorriu, cansada, e respondeu. Eles só não sabiam com quem estavam mexendo. Lá fora, as luzes da cidade cintilaram. Dentro da pequena sala, uma guerra de papéis, senhas e testemunhos ria como maré, silenciosa, inevitável, pronta para varrer a podridão que há tanto se escondia sob o verniz do progresso urbano. A notícia já correra pela cidade como pólvora. Exatamente como Lyra previra. O rumor de que ela havia decidido ir embora em silêncio amainou a tensão entre os poderosos. O contato de Camila na prefeitura telefonou naquela noite para avisar. Dizem que sua irmã vai partir amanhã. Barrett parece aliviado. Eles acreditavam ter vencido, mas Lyra estava a 65 quilômetros dali, numa sala simples de um hotel na cidade vizinha, analisando cada arquivo com o advogado David Hale. Homem pequeno, olhos vivos, 2 décadas de batalhas jurídicas nas costas, Hale folheou os documentos que Camila reunira e sorriu com ironia contida. Padrão claro, disse ele. Isso é uma rede. Notificações administrativas, multas seletivas, pedidos de inspeção, depois compra de propriedades. Federalmente, isso se chama conspiração para apropriação de bens com uso de poder público. E os e-mails obtidos por Camila? Perguntou Lyra. Direto na corte, talvez não, mas são pistas excelentes. Podemos usar isso para exigir registros oficiais, buscas por comunicações internas, extratos bancários, tudo por vias legais. E quando o documento aponta para uma negociação entre a prefeitura, o juiz e um empresário, o Departamento de Justiça presta atenção.
Hale entregou a Lyra um pequeno gravador discreto, aprovado para uso legal em depoimentos. Se conseguirmos que alguém fale, isso vira prova. Mas para isso, precisamos que pensem que ganharam. Vencer deixa os corrompidos descuidados. Na manhã seguinte, o aparelho de Camila tocou. Era Barrett. O tom era cerimonioso, quase conciliador. Senhora Cortez, sou o chefe Barrett. Fiquei sabendo que sua irmã decidiu partir. Agradecemos a compreensão. Ele prosseguiu, oferecendo uma solução gentil para as tais violações da oficina. Um jeito claro de comprar o silêncio. Camila fingiu hesitar, antes de aceitar o encontro proposto. Podemos conversar de forma privada. Barrett sugeriu um local discreto, a antiga casa de Robert Turner, vazia desde que o organizador comunitário morrera num acidente. Camila registrou o endereço e assim que desligou, chamou Lyra, sussurrando. Eles vão se encontrar lá esta noite. Lyra sorriu com frieza. A armadilha estava pronta. A casa de Turner, com janelas tapadas e madeira desgastada, oferecia o cenário perfeito, privada, simbólica e carregada de memória. Camila chegou antes, com o gravador escondido no bolso, já em funcionamento. Ela sentou-se à mesa improvisada, manteve as mãos visíveis e respirou devagar. Instruções claras de quem passou por zona de combate. Barrett apareceu 5 minutos depois, acompanhado por Elliot Stryker, o magnata que comprava terrenos em North Ridge com ofertas de troco. Barrett tentou soar corporativo. Fico feliz que possamos resolver isso de forma amigável. Stryker circulou o ambiente, comentando sobre oportunidades de revitalização e o valor agregado dos terrenos. O discurso era polido, o veneno sutil. Camila deixou o gravador captar cada sílaba. Ela fez perguntas diretas, controlando o tom. Então, Sr. Barrett, como exatamente esperam que as famílias coopem com o projeto? Disse ela com voz neutra. Barrett sorriu, despreocupado. Educação, incentivos, algumas medidas para garantir que a comunidade se alinhe aos padrões modernos. Nada além do normal. Stryker inclinou-se. Cooperação evita litígios. Quem participa prospera. Quem resiste sabe como acabamos com problemas. A frase veio quase como um troféu. Stryker, sem perceber, detalhou a tática. Multas estratégicas, inspeções em cascata, pressão administrativa, tudo para persuadir os proprietários a vender. Quando Camila perguntou sobre o destino daqueles que resistiam, Barrett arranhou a garganta e replicou com frieza. Há consequências. Nem todos lidam bem com a mudança. No momento em que Stryker traçou o plano em voz alta, Camila apertou o gravador contra o peito. Do lado de fora, Lyra observava o farol do carro e respirava com a precisão de quem sincroniza um ataque. A gravação capturou a confissão em tom casual, o tipo de prova que não pode ser ignorada. Quando a conversa ameaçou se tornar ainda mais explícita, Stryker sugeriu ironicamente, você sabe o que aconteceu com aquele organizador, não é? Coisas acontecem quando alguém insiste em atrapalhar o progresso. Barrett riu, abafando a crueldade com um voto de civilidade. Camila não demonstrou reação, apenas deixou o gravador escutar tudo. Ao sair da casa, Barrett apertou a mão de Camila com demasiada cordialidade. Stryker olhou de relance para a velha placa de madeira da casa de Turner, um lugar onde a resistência nascera, e arregalou os olhos por um breve segundo, inquieto, como se pressentisse que havia sido capturado em flagrante. Em menos de 24 horas, aquilo que eles acharam ser uma reunião inofensiva se transformou numa bomba jurídica. Lyra e Hale já haviam transferido cópias seguras da gravação para o promotor federal e para o investigador do FBI interessado no caso.
Ao mesmo tempo, um circuito de jornalistas de investigação que Lyra havia contatado recebeu uma prévia do áudio e das listas de propriedades. A noite caiu sobre Pineville com a sensação de que o equilíbrio mudara. Os homens poderosos achavam que tinham comprado silêncio com ameaças disfarçadas. Não sabiam que naquela sala vazia haviam falado demais e que agora suas palavras tinham vida própria. Lyra sentou-se ao lado de Camila no hotel e as duas ouviram pela primeira vez a própria voz gravada chamando por justiça. Camila apertou a mão da irmã. Eles acharam que éramos fáceis. Lyra respondeu firme. Eles só não sabiam com quem mexeram. Amanhã, quando os primeiros agentes baterem às portas, a cidade inteira vai acordar. E naquele sono inquieto da cidade, alguém abriu os olhos para a realidade. A renovação que prometia beleza e lucro escondia uma limpeza humana. E agora, finalmente, havia quem a denunciasse em alto e bom som. O gravador continuava ativo, escondido sob o casaco de Camila Cortez, enquanto a conversa se tornava cada vez mais sombria. Estamos apenas tornando o bairro mais estável, disse Elliot Stryker, inclinando-se sobre a mesa. Espaço para pessoas que realmente contribuem para a base econômica da cidade. Certas pessoas, perguntou Camila fria. Stryker deu um sorriso gelado. Você sabe exatamente o que quero dizer. Esse bairro está apodrecendo há anos. Nós só estamos trazendo gente melhor. Chefe Barrett assentiu. Ele não é pessoal, é pragmático. Alguns se encaixam, outros não. Camila manteve a voz firme. E se eles não quiserem sair? Ah, sempre querem, respondeu Barrett com um sorriso que não alcançava os olhos. Quando você começa a olhar de perto, descobre quantas irregularidades existem numa propriedade. Stryker completou. Ou familiares que de repente passam a ter problemas legais. O estômago de Camila virou, mas ela manteve o papel. E quanto a Lena Ramos? Perguntou como quem comenta por curiosidade. Os dois homens trocaram olhares rápidos. Ataque cardíaco, disse Barrett seco. Ah, muito estresse. Ela estava se intrometendo em coisas que não devia, fazendo perguntas sobre a polícia, acrescentou Stryker. E algumas pessoas simplesmente não sabem quando parar. A fita captava tudo. Assédio, intimidação, talvez até homicídio. Então, se eu cooperar, continuou Camila, meus problemas desaparecem? Todos, respondeu Barrett. Sua oficina volta a funcionar. Sua irmã fica fora do caminho e a vida segue em paz. E se eu não cooperar? Stryker se calou, mas Barrett o olhou e disse, bem, veteranos às vezes têm recaídas, não é? Crises, acidentes, coisas tristes acontecem. Foi nesse instante que Camila ouviu o som de uma porta de carro batendo lá fora. Barrett franziu o senho. Quem mais você chamou para essa reunião? Camila congelou. Aquilo não estava no plano. A porta da frente se abriu com um estrondo. 2 homens entraram armados. Oficiais Cooper e Wilson. Chefe! Gritou Cooper. Vimos as luzes acesas. Achamos que precisava de reforço. Barrett ficou lívido. Isso era uma conversa privada, mas Cooper não escutava. Seus olhos estavam fixos em Camila, cheios de ódio. Essa é a irmã, não é? Aquela que anda ajudando aquela heroína? A situação virou um barril de pólvora. Camila entendeu. Eles não sabiam do acordo. Achavam que ela ainda era inimiga e agora estava presa em uma casa isolada com 4 homens armados. Cooper manteve a arma apontada. O que é isso, chefe? Acordo com quem nos ferrou? Barrett tentou conter. Baixa essa arma, Cooper. Isso é um assunto político. Político? Gritou Cooper, cuspindo as palavras. Essas pessoas gravaram a gente. O sangue de Camila gelou. Como ele sabia? Wilson, o outro policial, exibiu um sorriso cínico. Achou que a gente não sabia do seu brinquedinho. Estamos observando vocês desde cedo. Stryker se levantou em pânico. Isso não faz parte do acordo, Barrett. Eu não assinei para violência. Senta! Rugiu Cooper, apontando a arma para ele. Você está tão dentro quanto nós. Barrett tentou intervir. Isso já foi longe demais.
Longe demais? Cooper riu descontrolado. Já eliminamos 3 para manter o segredo. O que são mais 2? A confissão ficou suspensa no ar e o gravador registrou cada sílaba. De repente, o celular de Camila vibrou. Cooper o arrancou da mão dela e leu a mensagem. De Lyra. Algo deu errado. Estou indo te buscar. Fique calma. Cooper sorriu diabólico. Perfeito. Agora pegamos as 2 de uma vez. Ele digitou. Tudo bem. Venha sozinha para casa de Turner. Wilson gargalhou. Ela vai cair direitinho na armadilha. Isso não era o plano. Gritou Stryker. Eu queria só o terreno, não um massacre. Tarde demais para se redimir, parceiro, disse Cooper frio. Agora você é parte disso. Barrett sacou a própria arma. Vamos acabar logo. Versão oficial, resistência armada, legítima defesa. Camila sabia que se não fizesse algo, morreria ali. 4 contra 1. Nenhuma chance. 20 minutos depois, o som de um motor ecoou lá fora. Cooper olhou pela janela e sorriu. Lá vem ela. A heroína de uniforme Lyra Cortez desceu do carro sozinha, firme, caminhando até a porta aberta. Camila, você está aí? Entre, respondeu Barrett. Está tudo bem. Assim que Lyra entrou, viu as armas apontadas para a irmã. Larguem-na, disse, calma, voz de comando. O problema era com você, Lyra, disse Cooper rindo. Agora é com vocês 2. Ele a empurrou contra o chão e encostou o cano da arma na sua têmpora. Não está tão valente agora, não é? Mas Cooper cometeu o erro que Lyra esperava. Do lado de fora, o silêncio foi quebrado por um som distante. Primeiro um, depois vários. Sirenes, mas não eram da polícia local, eram sirenes federais. Os olhos de Cooper se arregalaram. Pelas janelas, viam-se carros cercando a casa, faróis cortando a escuridão. Homens com jaquetas do FBI tomavam posição. Uma voz ecoou pelo alto-falante. Aqui é o FBI. A casa está cercada. Larguem as armas e saiam com as mãos para cima. Barrett empalideceu. Como eles souberam? Lyra, ainda no chão, sorriu. Porque eu contei. Mentira! Gritou Cooper, pressionando o gatilho. A gravação da minha irmã está transmitindo há 1 hora. Cada palavra sua foi enviada ao vivo para 3 agências federais. Wilson ficou pálido. Isso é impossível. O advogado de direitos civis, David Hale, está ouvindo tudo de seu escritório, disse Lyra, fria. E o FBI já tem mandados prontos. Camila ergueu o celular, a tela piscando. Transmissão ativa, FBI, Departamento de Justiça, Comissão Federal de Habitação. Cooper hesitou. Lá fora, o som das botas e o clique metálico das armas tomava conta da noite. Lyra o encarou. Acabou. O homem respirou fundo, o suor escorrendo pela têmpora. Por um segundo, pareceu pensar em atirar mesmo assim. Mas a parede da frente explodiu com o som da porta sendo arrombada. Agentes federais invadiram o local gritando: "No chão! Larguem as armas!" Camila e Lyra foram puxadas para fora pelos agentes, protegidas por coletes. Enquanto era algemado, Cooper olhou para Lyra com ódio e medo misturados. "Você planejou tudo isso?" "Não", respondeu ela com voz gelada. "Eu só terminei o que vocês começaram. O sol nascia sobre Pineville quando as viaturas deixaram o local. E pela primeira vez em muito tempo, alguém naquela cidade dormiu com a sensação de que a justiça ainda podia acordar, mesmo no meio da escuridão. A antiga casa de Elliot Green, que havia sido abandonada após o misterioso acidente que tirou sua vida, agora estava silenciosa e cercada por mato alto. Era o cenário perfeito para uma armadilha, discreta, simbólica e irônica. Helena Carter chegou primeiro como combinado. O pequeno gravador estava escondido no bolso interno do casaco, já ativado. O vento frio da noite passava por entre as janelas quebradas, trazendo um som que lembrava o sussurro dos que haviam lutado e caído antes dela. 5 minutos depois, o chefe Douglas Harlan e o empresário Marcus Trent apareceram. Harlan trazia um sorriso que não alcançava os olhos. "Helena, que bom que conseguimos nos entender", disse ele fingindo cordialidade. Marcus olhou ao redor da sala vazia e comentou:
Este lugar vai abaixo no próximo mês. Vão construir um condomínio de luxo aqui, mais adequado para gente de verdade, não acha? Helena manteve a postura firme, suas mãos repousando sobre a mesa dobrável que eles mesmos haviam trazido. Falou em tom sereno, mas cada palavra era calculada. Agradeço por resolverem as pendências do meu negócio, Sr. Harlan. É o mínimo, respondeu ele. Cuidamos de quem sabe como as coisas funcionam por aqui. Sua irmã causou alguns transtornos, mas felizmente tudo ficou para trás. Marcos se inclinou para frente, o olhar frio. O segredo do sucesso em Lakewood City é cooperação, Helena. Trabalhe conosco e prospere. Lute contra nós. Bem, basta lembrar o que aconteceu com Elliot Green. O coração dela bateu forte, mas sua voz saiu firme. O que exatamente aconteceu com ele? Douglas riu. Um acidente de carro, muito triste. Mas ele andava se metendo onde não devia. Organizava o povo contra o progresso da cidade. Progresso? Perguntou Helena. Sim, respondeu Marcos, abrindo um sorriso torto. Limpar certas áreas. Tirar pessoas que não têm condições de pagar por casas que ocupam. É simples, ou colaboram ou somem. Foi o bastante. O gravador captou tudo. Helena se levantou lentamente. Obrigada, senhores. Acho que já ouvi o suficiente. Douglas estreitou os olhos. O que quer dizer com isso? Antes que ela respondesse, o som de pneus ecoou do lado de fora. Douglas puxou a arma. O que está acontecendo aqui? Helena ergueu as mãos sem medo. O que vocês chamam de justiça finalmente chegou. Marcos tentou correr até a janela, mas a porta da frente foi arrombada com um estrondo. Agentes federais invadiram o local, coletes à prova de balas, reluzindo sob as lanternas. Ninguém se mexe! Soltem as armas! Gritou o agente Parker. Douglas hesitou por um segundo, o tempo exato para ser derrubado no chão por outro agente. Marcos foi imobilizado logo depois. Em poucos minutos, os dois estavam algemados, cercados por testemunhas e provas gravadas. Um ano depois, o centro comunitário Elliot Green estava repleto de pessoas. Crianças corriam pelo pátio, enquanto vozes ecoavam sob o novo teto branco que substituía as ruínas do passado. Helena subiu ao pódio com os olhos marejados. Na primeira fila, sua irmã Mariah sorria. Agora, uma líder comunitária reconhecida, financiada por fundos recuperados do processo judicial. Ao lado dela estava Devon, de volta do primeiro semestre da faculdade com bolsa integral. Elliot Green, Jerome Lewis e Anna Carter morreram porque tiveram coragem de enfrentar o sistema, disse Helena, a voz firme e emocionada. Eles provaram que a mudança nasce da persistência, da verdade e do trabalho coletivo. Naquele momento, o salão inteiro ficou em silêncio. Douglas e Marcos cumpriam suas penas em prisões federais. O juiz Morrison Hale, cúmplice de ambos, havia sido destituído e respondia por corrupção. O novo xerife de Lakewood havia prometido uma reforma completa no departamento. A antiga oficina de Mariah não só reabriu, como também se expandiu. Ela contratou 3 jovens do bairro, todos filhos de famílias que haviam sido expulsas injustamente. Após a cerimônia, Helena se aproximou da irmã. Conseguiu, Lena, derrubou todos eles. Ela sorriu, negando com a cabeça. Não, Mariah. Nós conseguimos. Você reuniu as provas. A comunidade se levantou. O sistema funcionou, mesmo que pela primeira vez em muito tempo. As duas observaram as crianças brincando sob o pôr do sol. Não se trata de vingança, disse Helena com voz suave. Trata-se de provar que pessoas comuns podem provocar mudanças extraordinárias quando se recusam a desistir. E agora, o que vem para você? Perguntou Mariah. Helena respirou fundo e respondeu com um brilho no olhar. Fui convidada para o Conselho Estadual de Direitos Civis dos Veteranos. Quero garantir que ninguém mais passe pelo que passamos. O sol se despedia no horizonte de Lakewood e Helena sentiu algo que há muito tempo havia esquecido. Esperança. O sistema ainda era falho, a justiça lenta, mas possível.
Isso, pensou ela, já era o suficiente.